Até hoje, a procedência do terreno ninguém sabe informar. Dizer quem é o dono fica difícil, porque isso aqui foi ocupado há muitos anos atrás, né? Eu acredito que existam várias histórias sobre quem era o dono, se realmente era, tá entendendo? Porque ninguém nunca veio atrás desse terreno. Então, ninguém nunca reivindicou, né, a ocupação. Então, a gente não consegue identificar um verdadeiro dono, se era privado, se era público, como que era o espaço. Aqui vive em torno de 900 famílias, aproximadamente. Ninguém tem papel de casa. Habitar, ocupar ou residir em um espaço vai além do que ter um teto. É um direito previsto no artigo 6º da Constituição. A Carta Magna diz que todos os brasileiros devem ter acesso à água, luz e saneamento. Direitos básicos que, para algumas pessoas, são sinônimos de luta. A batalha por uma moradia digna muitas vezes começa na ocupação do terreno. Famílias que não têm condições de pagar um aluguel ou de adquirir uma casa própria encontram na terra desocupada a oportunidade de construir um novo lar. Essas ocupações elas vão surgindo porque a gente sabe que o número de pessoas estão aumentando, né? Em si, na sua grande maioria, é na periferia e elas não têm para onde ir, então elas acabam ocupando mesmo, né? Porque os programas do governo que garante a moradia, eles não são programas que a gente possa dizer assim que realmente aconteçam de verdade, né? Então, pela necessidade de alguém ter um teto, ela acaba realmente ocupando um espaço, sem saber de quem é, mas ela vai lá e ocupa. E aí fica na esperança de que o dono não apareça e ela tenha realmente esse direito de ganhar o seu espaço. A Raeli é moradora da comunidade Nova Canudos, no Grande Bom Jardim, há 11 anos. Ela mudou para a casa 515 quando casou com o marido. Além de moradora, Raeli desenvolve ações sociais dentro da Nova Canudos. Ela participa como conselheira de saúde da comunidade e também como agente criativa do Centro Cultural Bom Jardim. Quando eu vim morar aqui, há 11 anos atrás, isso aqui e aí ao lado era uma casa só, de uma única pessoa, né? E aí ela foi dividida, por isso que ela se tornou tão micro, porque era um espaço de uma casa e teve que ser feita 2 casas. Na sua grande maioria, nas periferias, é isso que acontece, né? Um filho casa, por exemplo, vai morar com a esposa, não tem outra casa, não tem condição de pagar aluguel, o que faz? Sobe para cima, porque é tudo colado, tudo muito junto, casas pequenas. Então, você percebe hoje que existe muitos prédios, né? Assim, verticalizado mesmo, assim, porque não tem para onde ir, né? E quando aparece a oportunidade de ocupar, essas pessoas ocupam, né? Porque não tendo um dono, a terra é do povo, né? O espaço é do povo e o povo ocupa mesmo. A comunidade da Nova Canudos abriga cerca de 900 famílias. Além dela, o Bom Jardim tem mais 14 assentamentos precários, como Marrocos, Pantanal e Santo Amaro. Ó o caldo! Tem que sim, ó o caldo! A dona Zélia é moradora e ex-agente de cidadania do Grande Bom Jardim. Ela chegou na comunidade do Pantanal há 72 anos e desde então luta pelo direito à moradia. Natural de Caucaia, ela conta que o terreno onde hoje a comunidade ocupa era uma propriedade privada, mas que a área foi comprada pelo governo estadual depois de ocupada. Aqui foi uma área que ela foi primeiro ocupada, era do Daniel Cordeiro, na época do Ciro Gomes, quando ele era governador. Aí ele pagou, esse terreno nosso aqui foi pago por ele. Só que ele pagou, mas ele não distribuiu o documento. Como se nós estivéssemos na terra, como se nós estamos na terra do governo, né? E ele ainda não fez a distribuição. Depois a gente ganhou, a gente lutou muito por azeite, Bom Jardim, e a gente ganhou, o prefeito assinou tudinho, mas ainda não veio fazer a história da regularização fundiária. Que tem que fazer, que é para todo mundo ter sua casa e seu documento, né? A origem de outro assentamento, o do Lagamar, também é de ocupação.
Regina Jaqueline conta que em 1950, os moradores do interior do estado, fugindo da seca, vieram para a capital e se abrigaram na região, às margens do Riacho Cocó. Então as pessoas foram criando seus barracos e saindo para trabalhar fora, né? Então isso aqui era mato. Eu tenho lembrança assim de quando eu era criança, as casas, elas eram casas de barro, né? Os banheiros eram fora das casas, né? Que era só umas tábuas, né? E as pessoas faziam suas necessidades fora, né? E aí o canal, ele era um canal limpo, as mulheres lavavam roupa dentro do canal, né? Ainda era uma população pequena. Em 2004 foi feito um censo um pouco da população do Lagamar. Naquele tempo se dizia que o Lagamar tinha 14 mil habitantes. Hoje eu acredito que tenha muito mais, né? Do outro lado da cidade, na década de 90, uma nova comunidade se estabelecia no Planalto Pici. Os irmãos Cícero e Francisco chegaram na região em 94, mas eles contam que a ocupação começou anos antes, com a ajuda de freiras missionárias que atuavam na região. Aqui era um terreno, era em campos de futebol, que é chamada Base Velha do Pici, né? E tinha rampas de lixo, e aí o movimento se organizou junto com as freiras, e as famílias ocuparam esse terreno aqui nesse ano que eu falei aí, né? E aí se deu o processo de organização, de urbanização, de divisão das ruas, o tamanho dos terrenos, né? Se criou a associação dos moradores. 3 anos depois, em 1997, os irmãos fundaram um grupo de desenvolvimento familiar do Planalto Pici. Nele, Cícera e Francisco desenvolvem ações com crianças e mulheres da comunidade. E aí sempre com as mulheres, né? A gente tinha esse trabalho muito, né? A gente participava de muita coisa, né? E aí, essa casa aqui que a gente está aqui, tinha o dono, mas ela não tinha a utilidade de moradia, ela estava abandonada. Aí um dia a gente se reuniu assim, gente, ali não está servindo, né? Então vamos ocupar, né? Aí a gente veio, tirou o cadeado e entrou mesmo e tomou posse, né? Teve, assim, ainda uns problemas, né, com o dono, né, da casa, mas foi resolvido, né? Quem fez a ocupação aqui foram famílias de baixa renda, que geralmente para aluguel não tinha onde morar, e tinha uma moradinha, né, para eles, e ocuparam o terreno. Foi uma ocupação pacífica, muitas oriundas do interior do Ceará, né? E você vê aqui, hoje a comunidade, no Planalto Pici, tem mais ou menos 23 a 24 mil moradores, né? Em Fortaleza, 41% da população mora em assentamentos precários urbanos. Nesses territórios, as pessoas vivem sem infraestrutura domiciliar adequada e com pouco acesso a serviços públicos de qualidade e a oportunidades de emprego e renda. A maioria desses territórios estão localizados nas antigas regionais 5 e 6. Para o arquiteto e coordenador do Laboratório de Estudos em Habitação da UFC, Renato Pequeno, praticamente todos os bairros da capital possuem áreas de loteamento irregulares, entre favelas e conjuntos habitacionais. O dado mais recente que a gente tem é um dado do Plano Local de Habitação de Interesse Social, feito pela Prefeitura de Fortaleza, pela Habitafor, aonde foram levantados 856 assentamentos precários em Fortaleza, aonde vive mais de 1,1 milhão de habitantes. Nós temos mais de 1.100.000 pessoas vivendo em assentamentos urbanos precários em Fortaleza. Em cada 5 pessoas em Fortaleza, 2 vivem em favela. 2 vivem muito precariamente. E o pior que eu acho disso é que esse dado, ele, ao meu ver, ele é um dado ainda aquém da realidade. O dado deve ser ainda mais crítico, ele ainda é maior.
Renato explica que desde 2001, o Estatuto das Cidades sugere que os ocupantes de assentamentos em terrenos privados recebam a concessão de uso para fins de moradia. É a chamada regularização fundiária. Os termos de concessão de direito real de uso são registrados em cartório e garantem à família o direito de viver no imóvel. A cidade de Fortaleza entregou as primeiras concessões somente em 2015. Renato explica que a regularização deve vir acompanhada de intervenções urbanísticas. Em 2009, quando foi criado o programa Minha Casa Minha Vida, foi embutido no programa uma parte da lei de regularização fundiária. Eu diria que durante todo esse tempo de discussão e mesmo depois, a gente já tem as leis que permitam essa aprovação. Mas muito pouco tem sido feito por falta de vontade política. Certo? É uma questão de falta de interesse do poder local, do governo estadual, em regularizar essas áreas. E, além disso, que não adianta tão somente as famílias terem o título de propriedade, porque a regularização fundiária ela deve ser vista também como o acesso à infraestrutura. Não vai adiantar muito as famílias terem acesso a um título de propriedade se elas vão continuar vivendo precariamente. As lutas travadas nos últimos anos trouxeram melhorias para essas comunidades. Na Nova Canudos, por exemplo, água encanada e energia elétrica já não são mais problemas. Só que morar dignamente vai muito além dessas duas coisas. Infelizmente, direito a saneamento básico nós não temos, né? Então, aqui na Canudos não existe saneamento básico. A questão da saúde é precária no sentido que a unidade é muito pequena para a quantidade de usuários que a comunidade, que o posto atende. Então, se torna assim quase impossível uma unidade com 3 equipes médicas atender aproximadamente 20 mil usuários, né? Então, são certas coisas, assim, em certas situações nós não temos os nossos direitos garantidos. O fato de nós termos água e luz, isso é a coisa mais simples do mundo. Até uma ocupação que acabou de acontecer, elas podem ter o direito de ter água e luz. Esses problemas já são velhos conhecidos do seu Leonor. Morador do Planalto Pici há 30 anos, ele viu a comunidade crescer até as ruas ficarem estreitas. Como o movimento cresceu, né? As famílias cresceram, aumentaram, né? Claro. As ruas estreitaram. Por quê? Cada pessoa, tem gente aqui que tem 2, 3 carros. Não tem uma garagem, não tem um estacionamento, a rua. Você chega numa rua dessa dali, tem carro do lado, carro do outro, carro fora, eles esperam para seu fulano tirar um para poder passar. Além dos problemas estruturais, a vida de quem mora em uma terra que foi ocupada é marcada pelo medo de uma remoção. Para a gente arranjar esse papel bancário, para a gente ter esse direito, ainda tem muito que a gente castigar, até sofrer, e o medo que faz é que a gente tem mexido com a cobra brava e depois ela fica agindo para coisa. Porque a gente ainda tem esse medo. Mexer com um homem desse aí que está no poder, esses homens que estão no poder, para esses homens liberarem isso para nós, olha, uma dor de cabeça. Teve algumas ameaças de remoção, mas a comunidade resistiu, organizada, e aí lá do início pra cá não houve mais esse tipo de tentativa, logo porque a gente, em 2009, a gente conseguiu colocar o Planalto Pici ser reconhecido como Zona Especial de Interesse Social. Isso dá mais uma garantia, né, não é? Pra a gente lutar pelo papel da casa, né? Pela escritura da casa, né? Uma zona especial de interesse social é a reunião de assentamentos precários vizinhos, onde a prefeitura busca a regularização fundiária e melhorias urbanísticas. A capital tem 45 ZEIs, instituídas no Plano Diretor de Fortaleza de 2009. O processo de implementação
que envolve intensa mobilização social, ainda está nas fases iniciais e já dura 11 anos. 10 territórios foram delimitados como leis prioritárias e, em tese, devem receber maior celeridade. São eles Bom Jardim, Pici, Lagamar, Praia do Futuro, Serviluz, Moura Brasil, Mucuripe, Dionísio Torres, Pirambu e Poço da Draga. Os movimentos sociais foram importantes mobilizadores das comunidades na luta pela moradia. Quando, em 2009, se criou um movimento, com o apoio aqui da Fundação Marcos de Brum, que foi a instituição que ficou de frente a essa pauta, criou um movimento de lutar por esse direito. Pensando que, naquele momento, a gente estava sendo impactada, a gente estava com propostas de 2 grandes projetos de desocupação aqui dentro do Lagamar, que era o projeto do VLT, que é um projeto que ele removeu muitas famílias, e o projeto do viaduto da Raul Barbosa. Então a gente via que às vezes era um instrumento muito importante de nós pautar e lutarmos por ela, porque iria nos dar o direito de permanecer, ou então um direito de diálogo com o Estado e com a Prefeitura, Então a gente fez um trabalho muito duro, porque a comunidade é um pouco grande, E aí, a partir dessa mobilização, que nós passamos uns 3 meses em mobilização, nessa articulação de trazer a comunidade para esse lado e fazer com que ela vá para a luta, mas ela entenda por que ela está indo, E aí a gente fez uma grande marcha para a Câmara dos Vereadores para reivindicar esse direito. As 10 leis prioritárias foram oficializadas durante a segunda gestão de Luiziane Lins, do PT. As lideranças comunitárias explicam que houve grande mobilização dos moradores para tornar as discussões sobre as leis mais populares e democráticas. Então, a Luiziane, na época, era a prefeita da cidade, ela fez uma lei complementar, a lei das ex mesmo, que a nossa lei é uma lei complementar. Só que dentro dessa lei que ela construiu na época, ela tirava um pouco a legitimação da nossa luta, porque ela tinha colocado um artigo que ela dava total autonomia ao poder da prefeitura para tomar decisões. E a gente teve muitos parceiros de assessoria jurídica para nos auxiliar, porque às vezes é uma lei muito complexa, Até para a gente falar sobre ela é complexa. E eles têm uma fala muito técnica também, Que isso é para nos confundir, na verdade. Uma estratégia. E aí a gente fomos novamente em marcha para o gabinete da prefeitura para que ela retirasse esse artigo, que era o artigo 5º. E aí, na reformulação do artigo, ela retira o poder da prefeitura e ela fala que é um poder de decisão, de que a gente pode discutir sobre isso. Então, a partir daí, a gente entra como ex e tal, tudo. O plano diretor, que foi desde 2009 que ele foi feito, e aí, às vezes, era para sair essas vezes muito tempo. Aí, quando o Rogério, que é o coordenador do CDVHS, ele começou, a gente começou a ver, se juntou todo mundo, começou a ver que a gente estava atrás de alguma coisa que não estava dando certo. Aí ele chamou todas as entidades para ver se a gente conseguia mais pessoas. E a gente já fez manifestação lá na prefeitura. Menina, já fizemos tanta manifestação no centro da cidade. Com a história dessas vezes, 27 entidades, cada uma leva 10 pessoas. Aí vira um monte de gente, Aí pelejamos, até que ele assinou. Às vezes, ele assinou ano passado. Em dezembro de 2020, o então prefeito Roberto Cláudio assinou o decreto que instituiu os Planos Integrados de Regularização Fundiária, os PIRFs, das 10 leis prioritárias. Os PIRFs foram elaborados pela Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual do Ceará e a Universidade de Fortaleza. O plano de cada ex
inclui o diagnóstico da realidade local e projetos de urbanização e regularização fundiária. Por fim, prevê planos de geração de trabalho e renda e de desenvolvimento local. A execução desses projetos será a missão de Sarto Nogueira, o prefeito recém-eleito. Ele é do mesmo partido de Roberto Cláudio e prega a continuidade de programas da gestão anterior. Ele tem algumas ações de curto, de médio e de longo prazo, certo? Aí isso em cada uma ele é composto por 6 planos. Em cada um deles você vai ter um nível de intervenção que é estabelecido aí nesse cronograma. No que compete à Habitafor, a gente já tem algumas ações, né, de regularização fundiária em curso na cidade, e aí, claro, que vamos ter um olhar, né, especial para essas áreas que demandam a regularização fundiária, a intervenção urbanística. Sem dúvida, isso será um dos pontos aqui, né, que nós vamos acompanhar. A reportagem contatou o Instituto de Planejamento de Fortaleza, o Impanflor. Ele é responsável pela gestão das EIs. O órgão afirmou que até 20 de fevereiro não havia sido nomeado gestor que pudesse falar sobre a implementação das zonas. A Habitafor, que também integra um conselho gestor das EIs, não informou se há prazos para a execução dos planos. Porque a regularização fundiária ela envolve um tripé, que é social, ele é fundiário e ele é urbanístico, certo? Então, o desejável e o adequado é que o conjunto dessas intervenções possa ocorrer juntos ali, não só o papel da casa, certo? Então, a gente precisa construir o cronograma, saber exatamente qual é o tamanho dessas intervenções, porque o PIF ele é um nível de plano e não de projeto. Então, para cada uma dessas intervenções, tem que ser desenvolvido primeiro o projeto. É no projeto que a gente sabe custo, é no projeto que a gente sabe prazo, é isso. Então, a gente tem que desenvolver. Sem data prevista para a conclusão, a certeza dos moradores é que haverá resistência até a última regularização. Então, a gente passou de 6 a 7 meses visitando a comunidade, junto com os estudantes, com os professores, fazendo formação e tudo mais. Mas a gente vê o descrédito das pessoas. Isso cai muito para a gente que está muito à frente, né? Porque as pessoas, quando a gente chega para falar, já vem com essa conversa de novo, né? Então, assim, é difícil, mas a gente não desiste não, né? Porque nada é fácil, né? Para a gente que está aqui nas periferias, o povo pobre nunca foi fácil, nunca vai ser. Mas a gente não pode deixar com que isso faça com que a gente deixe de estar no caminho, né? A nossa expectativa de futuro é continuar lutando para que a regularização fundiária aconteça de fato e de direito, né? De fato, nós já estamos aqui, mas de direito é o reconhecimento pelo poder público, pela lei, e aonde a gente mora é nossa, a nossa propriedade, né? Com a chegada da Covid-19 às periferias, cuidar da saúde da população se tornou uma prioridade. Mas até mesmo a prevenção ao coronavírus encontrou barreiras nas estruturas precárias desses locais. Por aqui, fazer o isolamento social não é uma tarefa tão simples. Falta o espaço para o lazer, né? Falta espaço até mesmo para você respirar, né? Como agora no período que a gente viveu de pandemia, de isolamento social, isso dentro da periferia se tornou algo quase que impossível de acontecer. Como que você isola uma família de 5, 6 pessoas em um vão? Então a gente tentou criar algumas ações, as que davam para criar, para tentar amenizar, porque a gente sabia que as pessoas iriam se contaminar, né? E a gente sempre brinca, a gente é muito resistente, né? Conseguimos, né? A gente pegou o Covid, mas, assim, o território do Grande Bom Jardim perdeu muita gente para o Covid. Muita gente mesmo, né? E justamente por isso, por essa questão de não conseguir isolar algumas pessoas que já são doentes, né? Que tinham algum tipo de doença que, quando o Covid chegou, ficou mais fragilizada e não conseguiu resistir, né? Levantamentos da Secretaria Municipal da Saúde confirmam essa sensação da Raeli. Segundo os gráficos da pasta, a incidência de mortes por Covid-19 foi maior em bairros da periferia da cidade. Uma explicação para esse fato pode estar na superocupação desses territórios.
Mas o coronavírus não afetou somente a saúde dessa população. Ele também agravou a desigualdade social e os problemas financeiros que já existiam há muito tempo. Essa questão da miséria, né, da pobreza aumentou muito, né? Aí o que veio aliviar um pouquinho foi a questão do emergencial, né? Mas aí agora acabou. Diante de tantos problemas, o sonho das ex não foi abandonado, mas abriu espaço para novas preocupações. E eu acho que assim, a prioridade hoje é salvar as vidas, né? Então, enquanto a gente estiver nesse processo de vacinação, de busca da cura para o Covid, as outras coisas, elas não que elas vão ficar para segundo plano, né? Mas que a cura hoje, a vacina hoje é prioridade.